meu povo, Geografia 1, correção da revisão do livro, no capítulo 30, exercícios conceituais. Exercício 1, leia o texto a seguir. O século XX foi testemunha de uma evolução sem precedentes. O povoamento da Terra quadruplicou de 1,6 bilhão em 1900 para 6, bilhões em 2000. Esse crescimento resulta da junção de 4 fenômenos. Cite 4 fatores que contribuíram para o crescimento populacional no século XX. Vamos lá. O crescimento populacional mundial ele resulta da queda da taxa de mortalidade decorrente da Revolução Médico-Sanitária, ocorrida na década de 1950, uma melhoria das condições sanitárias, maior acesso ao sistema médico hospitalar, utilização intensiva dos antibióticos, da urbanização, do aumento da produção e da produtividade de alimentos e de melhores condições sociais que imprimem maior longevidade à população. Esses processos atingem particularmente o século XX, os países subdesenvolvidos, cuja base demográfica é gigantesca, multiplicando rapidamente a população. Questão 2. Denomina-se intermodalidade a estratégia de integração entre diferentes meios de transporte, como nos exemplos a seguir: rodoviária rolante ou autoestrada ferroviária, transporte combinado, transporte de contêineres e técnica semi-trem. Cite 4 consequências da intermobilidade para a organização da produção industrial em escala global. O transporte intermodal, intermobilidade e integração entre os diferentes modais de transporte, sendo uma importante estratégia para o aumento da competitividade da economia dos países em escala global. O investimento na intermobilidade é uma das características eficientes do Japão, tigres asiáticos e China nas exportações. Consequências: redução dos custos do frete, aumento da capacidade de carga, redução dos custos com manutenção, diminuição dos custos das empresas com transporte, mercadorias com preços menores para o mercado interno, mercadorias com preços menores e mais competitivos para a exportação, deslocamentos mais eficientes de mercadorias entre os locais de produção e o mercado consumidor e portos, inclusive a longas distâncias. 3. A globalização como processo caracteriza-se pela difusão de tecnologias por meio de inúmeros recursos de comunicação, com a disseminação de padrões de consumo, a internacionalização da economia, a interação entre as nações e suas culturas e o acirramento das diferenças socioeconômicas e culturais. Um dos efeitos da globalização é a ampliação do número de imigrantes que, embora já existissem, cresceram muito mais nas últimas décadas. O fluxo da migração internacional direcionou-se sobremaneira aos países de rendimento elevado. Segundo o relatório de desenvolvimento humano de 2004, em 1960 eram 76 milhões de imigrantes. Em 1990 esse número cresceu para 164 milhões e em 2000 para 175 milhões. Tendo em vista o contexto em questão, apresente uma causa que impulsiona a migração internacional e o impacto desse processo na vida dos imigrantes. A imigração internacional resulta de diversos fatores: economias fracas e estagnadas nos países de origem, levando o imigrante à busca de melhores perspectivas financeiras e profissionais, guerras e dissensões políticas e religiosas e desastres naturais. O impacto na vida do imigrante está comumente associado ao ambiente de clandestinidade e ilegalidade, o que resultará em xenofobia, salários mais baixos do que os dos nativos, escravidão ou semi-escravidão, ausência de participação nos serviços de seguridade, alteração dos hábitos culturais. 4. Os dados dos últimos censos demográficos do Brasil indicam um aumento de migrações do tipo urbano e pendular. Com base nessa afirmação, explica uma causa para o aumento atual da migração pendular.
Causas do aumento da migração tubular. Crescimento das metrópoles ou das regiões metropolitanas. Temos o desenvolvimento de atividades terciárias e quaternárias nos espaços urbanos. Distância espacial entre os locais de moradia, estudo e trabalho. Aumento no tempo de deslocamento entre os pontos de circulação. Deslocamento diário de trabalhadores do espaço urbano para o rural. Menor custo de vida nas cidades pequenas, próximas às cidades médias e grandes. 5. Observe a charge. Conceitue xenofobia. Xenofobia é a aversão a coisas ou a pessoas estrangeiras, podendo ser caracterizado como preconceito ou transtorno psicológico. A xenofobia é a manifestação por ações discriminatórias ou de ódio, podendo levar inclusive a casos de morte. B. Relacione o conceito dado anteriormente com a busca de transformação representada na charge. Pessoas oriundas de regiões menos desenvolvidas economicamente, para não sofrer ou atenuar a xenofobia, procuram se adaptar culturalmente nos países mais ricos para quais migraram em busca de melhores condições de vida e de trabalho. 6. População idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. O equilíbrio no sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para as próximas décadas, acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadoria deverão atingir a maioria da população europeia, com cerca de 30% do total em 2050. Porém, a crise econômica se alastra no velho mundo, já desempregou cerca de 10% do continente, causando um desequilíbrio que deverá afetar os estados no futuro. O trecho da reportagem retrata parte do problema do chamado déficit previdenciário. Esse problema envolve aspectos demográficos, econômicos e políticos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Alternativa C. A contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a proporção de idosos no continente europeu, ao mesmo tempo que reduzia a taxa de natalidade, fez com que a proporção da população economicamente ativa não acompanhasse esse crescimento. Combinados a esses dois fenômenos, provocaram um déficit previdenciário agravado pela crise econômica. 7. Um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. A Organização das Nações Unidas estima que existam 232 milhões de imigrantes em todo o mundo. Há atualmente mais mobilidade do que em qualquer outra época da história mundial. Comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar: diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador na atualidade, pois remessas enviadas por migrantes originários de nações pobres, como Haiti e Jamaica, são muitas vezes utilizadas para sustentar suas famílias no país de origem, além de representarem parte significativa do PIB desses países. 8. O número total de refugiados por causa da guerra civil na Síria chegou a 2 milhões, informa nesta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. De acordo com o informe da agência, não há previsão de melhora na situação, que já dura 2 anos e meio. Ainda de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o número de refugiados representa um salto de quase 1,8 milhão em 12 meses. Há exato um ano, o número de sírios registrados como refugiados ou aguardando registro era de 230 mil. Considerando as diversas causas que determinam a natureza dos fluxos demográficos, o termo que melhor qualifica o tipo de imigração retratada no contexto é sazonal, espontânea, forçada, pendular ou de retorno. Migração forçada. Tendências globais em fecundidade. A população mundial ultrapassou os 7 bilhões e está projetada para alcançar 9 milhões até 2050. Em termos gerais, o crescimento populacional é maior nos países mais pobres, onde as preferências de fecundidade são mais altas.
onde os governos carecem de recursos para atender a crescente demanda por serviços e infraestrutura, onde o crescimento dos empregos não está acompanhando o número de pessoas que entram para a força de trabalho e onde muitos grupos populacionais enfrentam grandes dificuldades no acesso à informação e aos serviços do planejamento familiar. Com base no texto, é correto afirmar que as taxas de nascimento da população mundial ela tem declinado vagarosamente, contudo há grandes disparidades entre as regiões mais ou menos desenvolvidas, como na África subsaariana, onde as mulheres têm em média 3 vezes mais filhos que as mulheres das regiões mais desenvolvidas do mundo. 10. A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão, que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do petróleo. O impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados, respectivamente, em o aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas, incidência de chuva ácida, estatização das indústrias automobilísticas, derretimento das calotas polares, incentivo aos transportes de massa, propagação de doenças respiratórias, distribuição de medicamentos gratuitos, elevação das temperaturas médias, criminalização da emissão de gás carbônico. Letra C. Derretimento das calotas polares, incentivo aos transportes de massa. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.